nós temos decisões judiciais dos dois lados. Juízes que entendem que sim, que os bens digitais devem ser transferidos para os sucessores, porque entendem que é um bem e faz parte do patrimônio do falecido. E outros que dizem que não pode ser transferido, a não ser que a pessoa tenha deixado de forma expressa a sua vontade em relação a isso. Olá, bem-vindos. O nosso programa em destaque está no ar. Vamos conversar hoje sobre herança digital. E você pode já começar a pensar se fez a sua ou se pretende fazer. Nossa convidada que está aqui vai explicar muito mais sobre esse tema conosco, a doutora Kelly Andrade. Ela é advogada, especialista em direito civil. E nós vamos, a partir de agora, entender mais sobre esse tema e tudo o que ele engloba também. Doutora Kelly, bem-vinda. Obrigada, Fábio. E fico muito feliz que esse tema seja um tema de interesse da população, porque é muito comum vermos pessoas que não querem falar sobre a morte, sobre os bens e como ficarão os bens após a morte. Exatamente. Você já usa a palavra porque ela está necessariamente ligada a isso, né? A herança, né, a gente entende que é um momento ali que está ligado ao óbito, né, por causa, né, justamente de partilha de patrimônio. E agora a gente está falando coisas ligadas ao mundo digital. Como é que essa discussão começou para a gente chegar até esse ponto de falar de herança digital? Sim, a modernização trouxe os chamados ativos digitais, que são os bens digitais, que é um acervo de bens que estão na nuvem, em plataformas, em provedores, em servidores de um modo geral. Então, isso não era previsto no Código Civil, ainda não é aqui no Brasil, não há um artigo que trate especificamente sobre a herança digital. Hoje é muito comum falarmos de uma herança de um bem material, mas a herança digital, aquela que a gente não pega, mas que ela existe, ela é realmente necessária para que haja um planejamento sucessório em relação a ela também. Ou seja, após o meu óbito, como ficarão os meus bens digitais? Sim, porque a gente está construindo então isso, né? Está acumulando, vamos chamar assim, esses bens digitais também, não é isso, doutora? Sim, chama-se inclusive de acúmulo digital, porque é um acervo de bens digitais que tem que ser necessariamente transmitido ou não para os herdeiros. Então a pergunta é essa: para quem deixo a responsabilidade dos meus bens digitais? Da minha rede social, do meu canal no YouTube, das minhas moedas digitais, do meu acervo de livros, de discos, enfim, o seu acervo digital, com quem vai ficar após o seu falecimento? Entendo. Até então não se tratava disso, porque como nós falamos, a morte e a finitude é realmente um tabu em nossa cultura. Então as pessoas não se planejam para o que vai acontecer com seus bens após a sua morte. Entendo. Mas com a pandemia, inclusive, esse tema veio à tona, que muitas pessoas viram que poderiam, né, morrer em razão da pandemia e decidiram planejar o futuro de seus bens materiais e também de seus bens digitais. Certo. Daí iniciou-se a procura por cartórios e advogados a fim de planejar para quem ficaria a responsabilidade sobre aquele ativo digital. Uhum. Essa conversa, né, até acontece para que você, né, tenha em mente isso e não depois haja um problema familiar, né, uma busca, né, por canais judiciais para tentar resolver alguma coisa sobre os perfis que você mantinha na internet ou mesmo, né, as redes sociais bem lembradas, mas entre outros, né, que como você lembrou, os arquivos que têm o seu valor também. Com certeza. Hoje nós temos como solução para essa questão dos bens digitais o próprio testamento, porque o artigo do Código Civil prevê que o testamento pode tratar sobre questões materiais, também não patrimoniais. Então, os bens digitais entrariam na questão não patrimonial, em que pese alguns bens digitais terem valor econômico, sim. Um Instagram, por exemplo, com 1 milhão de seguidores, que é utilizado para fins profissionais, para publicidade, tem o seu valor. O canal do YouTube também tem o seu valor. E tudo isso aí é um bem digital. Uhum. E isso pode, sim, ser objeto de testamento. Então, hoje, uma solução que tem sido criada é a pessoa procurar um cartório e fazer um testamento, dizendo para quem que ela quer deixar expressamente o acesso às suas redes sociais, ao seu acervo digital, de um modo geral.
Certo, o testamento que só é também levado à família ou a essa pessoa diante, né, do óbito daquela pessoa que detinha essas informações. Os efeitos do testamento são realmente após a morte, né, com a abertura da sucessão. É o que tem ocorrido hoje. Muitas pessoas não fazem o testamento, infelizmente, o que deveria ser algo mais natural, até porque é acessível, tem um custo barato, é feito em cartório, né? Então é possível sim você já resolver isso em vida. Mas quando não é feito isso, nós temos observado que aumentaram as demandas no judiciário buscando uma solução para esse impasse referente ao acervo digital. Temos casos de pessoas que buscam do juiz autorização para manter a conta, outros buscam do juiz uma autorização para poder ter acesso à conta, porque não tem a senha, não tem o login, enfim, né? Não tem como acessar essa conta. Outras pessoas buscam reivindicar aquele tipo de bem digital para poder usufruir da parte financeira dele também. Então, hoje temos decisões judiciais dos dois lados. Juízes que entendem que sim, que os bens digitais devem ser transferidos para os sucessores, porque entendem que é um bem e faz parte do patrimônio do falecido. E outros que dizem que não pode ser transferido, a não ser que a pessoa tenha deixado de forma expressa a sua vontade em relação a isso. Porque não havendo nada expresso autorizando isso, pode haver uma violação dos direitos à privacidade, da intimidade e também uma violação de correspondência. Um e-mail, por exemplo, é uma correspondência, né? Bem lembrado. E então a gente quer que você tenha informação, justamente para entender qual é a discussão mais atual em relação a esse tema. Inclusive, eu estava até falando antes da gente começar com a doutora Kelly Andrade que tem uma rede social, que no caso é o Facebook, ele já trouxe ali alguma opção, né, de você deixar uma pessoa que você cadastre como essa responsável. É um exemplo aquilo, doutora Kelly? Sim, na verdade, esse seria um testamento digital informal. Ah, informal? São ferramentas que os próprios aplicativos e sites disponibilizam. O Facebook é um exemplo, o Instagram, o próprio Google, eles têm a opção de você indicar um herdeiro responsável por cuidar da sua conta após a sua morte. Então, hoje é possível a pessoa acessar as configurações e nesse local informar quem vai ser o responsável por sua conta após a sua morte. Se quer transformá-la em memória, né, que eles chamam da forma memorial, ou se quer baixar, ou se quer só acessar os arquivos que tem lá, fotos, vídeos, né, que são do acervo familiar. Então, hoje já tem essas ferramentas, mas não servem de forma jurídica. É uma ferramenta administrativa, né, junto ao próprio ali, a própria empresa, a plataforma. Agora, caso queira ter uma segurança geral em relação a tudo, então nós orientamos a que seja feito um testamento realmente. Eu até imaginava que esse tema surgisse, porque a gente fala muito de bitcoins, né? Mas já entendemos que não. Mas eles estão inseridos nisso, então, Estão, né? Fazem parte aí do acervo digital, né? Dos ativos digitais que nós entendemos. A cada dia que passa, Fábio, a verdade é que aumenta a relação de ativos digitais. A cada dia tem um novo sistema, um novo aplicativo, um novo site, uma nova rede social, enfim, porque o mundo digital tem crescido, né, tanto quanto o mundo real. E nós vivemos uma vida paralela, sim, lá no mundo digital, né? E nesse mundo digital há regras e há leis. O que nós precisamos, e é isso que se busca fazer, é regulamentar a nossa vida também no mundo digital. Entendi. Por isso existe a lei do marco digital, existe a LGPD, existem várias leis que buscam assegurar um direito digital das pessoas. Entendido. A gente vai entender mais sobre essa regulação, né, ou o que pode entrar nessa regulamentação depois do nosso intervalo, quando a gente voltar, tudo bem? Obrigada. Então a gente aguarda você também. Voltamos com o nosso Em Destaque, continuando a nossa conversa com a convidada de hoje que nos atende para essa entrevista, doutora Kelly Andrade, ela que é advogada, especialista em direito civil. Estamos falando de um tema muito atual, curioso para muitas pessoas, importante a ser definido, inclusive, como a gente já entendeu na primeira parte da conversa, que se trata da herança digital. A gente começou a falar um pouquinho ali sobre regulamentação, né, as questões que estão disponíveis através de LGPD, né, Marco Civil da internet. Mas, doutora, tem uma discussão que está vamos chamar assim, sendo gerada também já no Congresso Nacional, que é onde definem-se as leis, né, que são aplicadas para a gente também nesse sentido? Existe sim. Nós temos projetos de lei em tramitação que visam, a maior parte deles,
editar, né, fazer uma alteração no artigo 1788 do Código Civil, a fim de incluir os bens digitais como aqueles que devem sim ser transmitidos aos herdeiros. Então, existe uma série de discussão aí no Congresso Nacional, projetos de lei tramitando que visam essa alteração legislativa. E nós sabemos que nós precisamos disso para ontem, porque é algo que já tem sido levado ao judiciário diariamente. E hoje não temos nenhum tipo de segurança em relação a isso. Nós temos algo que é aplicado por recomendação, né, dos juristas, advogados e os próprios, enfim, né, envolvidos em toda a situação, que recomendam um testamento. Correto. Então, essa é a recomendação. Resolva a questão do seu patrimônio digital em vida por meio de um testamento. É uma segurança. O testamento é uma manifestação de vontade da pessoa. Então, ele vai ser observado e respeitado após sua morte. E o que ele evita, né? Discussões, brigas, ele traz realmente uma tranquilidade para os sucessores. Eu acho que é esse o anseio de toda pessoa, né? Que depois do seu óbito, haja tranquilidade em relação à partilha de seus bens. Por isso que sempre enfatizamos a importância de todas as pessoas fazerem um planejamento sucessório, que tem a ver com o que vai ser feito com seus bens após a sua morte. Durante a explicação da doutora, eu acabei me lembrando de um exemplo aqui da cantora Gal Costa, né? Teve um falecimento, né, pra gente repentino, e a primeira postagem na rede social, né, dela, no Instagram, gerou ali, né, uma ingresia entre a cônjuge e o filho, né, porque saiu daquele tom, né, que se esperava após, né, a partida dela. Então, caso isso tivesse sido já feito, já tivesse então, né, essa herança digital ali definida, poderia se ter tido até um outro tratamento, né, para o público, pelo menos. Sim, teríamos evitado problemas e também teríamos respeitado a vontade da dona do perfil que veio a falecer. Então é importante sempre respeitar o desejo da pessoa. Ótimo. E uma forma de expressar o seu desejo é por meio do testamento. Talvez muitas pessoas não saibam, né, doutora Kelly, que essa questão do inventário, ela é muito arrastada, né? A gente fica envolto ali, não conheço os meandros, mas parece muito burocrático que o inventário, então, chegue até o seu término, quando envolve muitas questões. Mas, quando ainda entra no mundo digital, parece que realmente é mais um para fazer aquele processo, né, ser mais moroso. Sim, o inventário ele tem uma fama muito negativa. Muito. Mas a realidade é que as coisas mudaram, né? Nós temos aí hoje princípios que visam, inclusive, retirar do judiciário a resolução de inventários. Temos lei específica para isso, que autoriza fazer inventário no cartório, que é muito mais simples, mais rápido, mais barato e menos traumático. Hoje nós concluímos o inventário com 30 dias, junto ao cartório. A exigência para isso é que haja um consenso entre as partes e que também não haja nenhum tipo de interesse de menor, de incapaz, todos sejam maiores e capazes. Então, o que nós recomendamos é que tirem do judiciário as demandas e levem para o cartório, porque nós chamamos de desjudicialização. Retirar da justiça é uma solução efetiva, porque o judiciário sabemos que está sobrecarregado. E o cartório extrajudicial resolve isso muito rapidamente. Então, poucos sabem disso, mas uma solução para poder fazer o inventário de forma rápida, mais barata e menos traumática é, de fato, o inventário extrajudicial, que a lei já criou, permite, e ele é, no dia a dia, e muito aplicado. Que bom, assim, até eu mesmo não sabia, né, disso, então a gente aprende também nessas conversas junto com você que nos acompanha no nosso Em Destaque. Que ótimo saber disso. E tem um ponto também que a nossa população, ela está envelhecendo mais, né? Assim, ganhando, claro, né, expectativa de vida. E quanto mais, né, isso é definido cedo, como se chama, né, a saúde mental, a faculdade mental, né, dependendo do termo que a gente aplica, isso fica também muito mais claro para todos os envolvidos, né? Os herdeiros e herdeiros de herdeiros também, né? Sim, para que não haja dúvida. Quando está muito idoso, pode ser que algum comprometimento, né, mental da pessoa é passível, inclusive, de anulação. Então, assim, o ideal é que faça mesmo quanto antes, sabendo que pode modificar a qualquer tempo, fazer um novo testamento, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Mas, havendo uma expectativa ali de que, caso venha a falecer, as coisas estarão resolvidas, eu acho que já gera uma segurança para todos os envolvidos. Fiquei com uma dúvida sobre a herança digital, se quando eu fizer esse procedimento, né, dentro, claro, de tudo que é necessário, se eu preciso deixar ali todas as senhas, é isso? Sim, é o que nós pedimos aqui no testamento, haja uma
maior detalhamento possível do que você realmente quer que seja transmitido para os seus herdeiros. Porque o entendimento é que o que não está no testamento de forma expressa não será incluído. Então, digamos que você queira assim, eu deixo então vou falar plataformas mais acessíveis, né? Sim. O meu Instagram, porque tem fotos lá minhas, pessoais, da minha família e vídeos. Eu quero que eles recebam isso como uma herança digital. Isso eles terão acesso. Agora, se você também tem um canal no YouTube e você não falou sobre isso, ele não entraria, então, como um bem passível de transmissão para os sucessores, né, de transferência para os sucessores. Então, é importante que haja um detalhamento do que você realmente quer. E, com isso, deixa o acesso também às senhas e logins, né? Certo. A gente vai aprofundando a discussão, porque agora eu também já pensei em perfil que é, por exemplo, de sócios, um negócio. Né, um sócio que gere, o outro que deixa a cargo desse e acaba acontecendo, né, alguma questão que depois o sócio que permaneceu não tem mais acesso devido, né, por exemplo, ao falecimento do outro. Isso também pode ser lido assim? Pode. Nesse caso, o que determina o que vai acontecer é o contrato social. Então é importante, por ser uma relação empresarial, uma relação particular empresarial, é importante que os sócios já estejam prevendo isso no contrato social. Lá, geralmente, tem um sócio administrador, que administra questões da empresa e também vai administrar as redes sociais e outros tipos de ativos digitais da sociedade. Então, aqueles que têm dúvida ou receio, olha, eu tenho hoje um site que é muito visitado, que é a nossa maior fonte de venda da nossa empresa. E nós somos sócios. Hoje, só um que administra essa conta. É importante que essa previsão, para quem vai passar em caso de falecimento, conste no contrato social dessa empresa. Ótima orientação. Tá vendo como a gente consegue avançar, né, com uma convidada como você está fazendo aqui com a gente, doutora, é trazer esclarecimento, o que é muito importante, até evitar, claro, a consequente dor de cabeça, né? Com certeza. A ideia é realmente prevenir, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. E que esse espaço fique aberto para outros esclarecimentos que você trouxer para a gente também. Eu queria agradecer por hoje. Eu agradeço e parabenizo pela iniciativa. Que bom, obrigado mais uma vez. E é isso, para a gente ter esse entendimento, esclarecimento, o nosso Em Destaque, ele então traz temas para você acompanhar sempre, que estão mais atuais, próximos a você, mas também para que você observe o seu próprio comportamento, e dessa vez aí na herança digital. Agradecemos o seu acompanhamento e até o próximo programa.